Segundo Samuel capítulo 7, versos 1 ao 17. Segundo Samuel 7, 1 ao 17. A minha versão é a Nova Versão Internacional, a NVI. Vou estar lendo e você pode me acompanhar. Segundo Samuel 7, do 1 ao 7. Amém, irmãos? Vamos prosseguir no estudo sobre Davi. Diz assim a palavra do Senhor: o rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã, grave esse nome. Qual o nome do profeta? Natã. Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse meu povo Israel: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Amém, igreja? Segundo Samuel 7, 1 ao 17. A fé, para muitos, nada mais é do que saber acionar Deus a seu favor, manipulá-lo a seu bel prazer, torná-lo cativo aos seus caprichos pessoais, como se Deus fosse uma espécie de máquina de refrigerantes ou doces, em que a gente coloca uma nota, aperta um botão e ele nos dá, ou ela nos dá, o produto desejado. Nada mais distante da realidade bíblica esse conceito de Deus como servo, submisso à minha, à sua vontade. E a prova está aqui no texto que lemos, em 2 Samuel 7. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei que Israel já teve, a maior autoridade política já conhecida por Israel, estava num período de paz, de alento, como nunca antes havia experimentado. E ele tornou-se então sedentário, caseiro, doméstico, morador de um palácio com todos os luxos e requintes possíveis a serem desfrutados. A acomodação o incomodou.
porque Davi amava sinceramente ao seu Deus. E ele se lembrou que a arca do Senhor, o símbolo máximo da presença de Deus entre os homens, estava numa simples tenda, no tabernáculo, envolvida por panos velhos, exposta às intempéries, encardida pelo tempo. Ele teve assim uma ideia genuinamente sincera e ao mesmo tempo reverente. Davi decidiu no seu coração construir um templo para abrigar a arca do Senhor, visto que ele morava numa mansão, num casarão, num palácio de cedro, a melhor madeira para se usar na construção de qualquer imóvel naquela época. Davi entendeu, por aquilo que ele desfrutava como rei, como homem, que Deus merecia algo muito maior e superior do que aquilo que ele estava provando e experimentando até então. E por incrível que pareça, mesmo tendo Davi a melhor das intenções, Deus lhe negou o seu intento. Deus não aceitou a intenção de alma de Davi. Deus não permitiu que Davi lhe edificasse uma casa. E disse pelo seu profeta: não, você não vai me construir nada. Amados, vamos ser francos. Coisa difícil, coisa ruim, coisa angustiante é ouvir o não de Deus. Estou certo ou estou errado? Quando você se sente desesperado para obter algo, uma cura para uma enfermidade, um emprego para lhe dar melhores possibilidades de sustento da sua casa, a manutenção ou a restauração de um relacionamento desgastado, a superação de um espinho na carne que o atormenta há tanto tempo. Coisa difícil é quando Deus fala: não vou lhe dar, não vou fazer, não lhe permito caminhar mais, esta porta está fechada, não se atreva a abri-la. Deus faz assim, em muitos momentos, porque Ele, na sua soberania, na sua majestade infinita, insondável, incompreensível, inalcançável pelas nossas mentes quedadas pelo pecado, Deus nos nega sim alguns desejos, algumas vontades, pois Ele, apenas Ele, unicamente Ele, exclusivamente Ele é o Senhor. E nós somos meros lacaios, servos, criaturas. Que isso fique claro. Portanto, nessa noite, com base nessa experiência de Davi, de decepção, de um não de Deus, eu quero tentar entender com vocês algumas lições que nós podemos extrair acerca da negativa do Senhor para conosco em alguns momentos. Só para eu ter ideia aqui, com sinceridade, quantos estão aqui agora que já ouviram um não doloroso de Deus? Levanta a mão aí. Creio que todos, né? Creio que todos. Quem não levantou a mão, não levantou por preguiça. Nosso tema para hoje: quando Deus diz não. Vamos juntos? Vamos lá? Quando Deus diz não. É claro que eu objetivo, como seu pastor,
que o sim de Deus seja realidade na sua vida a cada momento. Que haja o amém dos anjos em relação às suas orações. Mas o não vai existir em algum momento, em algum instante. E você precisa se preparar para ele. Vamos a algumas verdades com base no texto que nós lemos aqui. Primeira verdade dessa noite. O não de Deus pode vir de pessoas que nos são muito próximas. O não de Deus pode vir a partir de pessoas que nos são muito próximas. Vamos para o texto? 2 Samuel 7, do 1 ao 3, retomando alguns trechos importantes do texto lido. 2 Samuel 7, do 1 ao 3. Olha o que diz. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Essa é a primeira vez nas páginas da Bíblia que aparece essa figura tão importante, o profeta Natã. Provavelmente ele era um confidente íntimo de Davi, um mensageiro do Senhor, um arauto dos céus, um amigo próximo, um homem de Deus, em quem Davi podia confiar. Por andarem juntos, por terem intimidade, provavelmente Natã conhecia bem a natureza do rei Davi. Natã sabia que Davi era de fato um homem crente, um homem guiado pelos princípios e propósitos espirituais divinos. Por isso, preste atenção ao meu argumento, se ligue na minha palavra. Por isso, quando Davi lhe falou, lhe confidenciou acerca do seu desejo de fazer um templo, uma casa para Deus, Natã não pensou duas vezes e respondeu assim: ó, Deus é com você, Davi, fique em paz, faz o que você tiver que fazer, Deus está abençoando seus planos. Só que Natã falou isso não autorizado por Deus. Natã fez essa declaração com base no seu afeiçoamento, no seu afeto para com Davi, mas não por ter sido guiado por Deus. As emoções nortearam estas palavras de Natã quanto a Davi. E logo depois que ele falou isso para Davi, Deus lhe apareceu numa revelação à noite, dizendo justamente o contrário. Vamos ver? 2 Samuel 7, 4 ao 7. Voltando para o texto, sempre voltando para o texto, meu irmão, não saia do texto. E naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã: vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse meu povo Israel: por que você não me construiu um templo de cedro? Pula agora para o versículo 17. Pula para o versículo 17. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Olha para mim. Aqui eu aprendo uma lição. Deus nos fala muitas vezes pela boca das pessoas que nos são mais próximas, a fim de nos advertir acerca
de mau caminho que estejamos intentando em nosso coração. E nós precisamos de humildade, de simplicidade de alma, para reconhecermos a voz de Deus na boca de uma pessoa querida. Temos, infelizmente, a tendência de nos acomodarmos diante das amizades, de perdermos o respeito por aqueles que nos são próximos. E assim nós deixamos de lado a ideia de que tais pessoas, tais amigos, representam muitas vezes na minha vida a própria encarnação de Jesus. São boca de Jesus para me orientar, para me auxiliar, para me ajudar quanto a algumas questões mais complexas. E o que é pior, olhe como nós somos terríveis. Você já agiu assim alguma vez? Temos também a inclinação de nos afastarmos das pessoas que falam aquilo que não queremos ouvir, que tendem a frustrar os nossos planos, e nós os chamamos de negativistas, de gente baixo astral, pessoas sem visão. E com essa atitude, com essa palavra acusatória contra alguém que Deus quis usar para o meu bem, com esse gesto, eu posso estar tentando calar, emudecer a voz de Deus através da vida de alguém que me é próximo. Você entende isso, meu irmão? Que nós podemos cometer esse tipo de atitude? Só queremos ouvir o que nos agrada? Só queremos ouvir o que nos apetece? O que nos alimenta a alma e o ego? Não foi à toa que Paulo disse uma palavrinha pequenininha lá em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 versículo 20. Ele disse o quê? Não desprezeis as o quê? Não desprezeis as profecias. O que é uma profecia? É uma mensagem inspirada por Deus, dada a alguém, a um homem, a uma mulher, para nos abençoar. A palavra em si é uma profecia? Claro que sim. Mas quando Paulo usa esse termo, profecias, não as desprezeis, ele está falando de uma palavra inspirada por Deus na boca de alguém, para a nossa orientação. Vamos então para o outro lado da moeda. Vamos tentar enxergar embaixo do copo. Se é uma verdade que eu posso ser usado como boca de Deus para divertir um amigo, preciso então estar atento para não falar o que eu quero falar. Sabe aquela conversa de carapuça, aquela história encaminhada, encomendada, onde você diz assim: o Senhor me falou. Mentiroso. É você que está querendo mandar um recado e está colocando a culpa em Deus. Assume que é você. Eu preciso estar atento para que as minhas emoções não me dominem quanto ao recado, quanto à mensagem que eu tenho que portar para alguém. Preciso anunciar aos que me rodeiam a plena e a pura vontade do Senhor, e não aquilo que me agrada, e não aquilo que de fato a minha alma humana, cheia de falhas, tendenciosa a julgar o outro, cheia de idiosincrasias, de doenças, não que a minha alma quer falar. Não. Natan quase fez assim. Natan quase foi guiado pela carne. Davi disse que queria fazer algo. Ele gostava de Davi, amigo de Davi, conhecia Davi, falou: fique em paz, pode fazer, Davi.
o Senhor é com você. Mas Natã falou isso autorizado por Deus, sim ou não? Não, não. Por isso, meu amado, quando Deus lhe mandar abrir a boca para transmitir um recado duro a alguém, ou até mesmo amargo, algo que inclusive pode representar a quebra de um sonho na vida daquela pessoa, fale, diga, em amor, com carinho, com tato, com zelo pela pessoa que vai ouvi-lo, mas diga, não se cale, não se cale. E da mesma forma, você que gosta de falar, esteja disponível para ouvir, escutar, mesmo quando o objeto, o conteúdo da conversa for contrário às suas pretensões. Seja humilde e simples para ouvir a voz de Deus e falar quando Deus lhe mandar falar. Não podemos dizer sim quando Deus está dizendo não. Não podemos querer ouvir o que é afirmativo quando a palavra de Deus nos é negativa. Deus usa pessoas próximas para dizer-nos não. Amém, meus irmãos? Segunda verdade, o não de Deus nos mostra que nem todos são chamados para grandes construções, para grandes empreitadas, para grandes desafios, para grandes obras. O não de Deus nos mostra que nem todos são chamados para grandes construções. Voltando para o texto, 2 Samuel 7, 12 e 13. Quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, Salomão, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. O trono de Davi foi firmado para todo sempre, não por causa de Salomão, mas por causa de quem? Jesus, filho de Davi, da raiz de Jessé. Vamos pensar um pouco mais em Davi. Quem era Davi? Davi não era um construtor, Davi não era um edificador, Davi não era um engenheiro de obras. Davi era um guerreiro, um combatente, um soldado. Suas mãos pingavam sangue. Sangue este que foi necessário ser derramado para que a nação israelita, o povo de Deus, pudesse desfrutar de paz como uma nação independente e forte. Vamos lá? 2 Samuel 7, 8 e 9, olha o que Deus fala para Davi. 2 Samuel 7, 8 e 9. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Davi foi chamado para derrubar e não levantar. Davi foi chamado para destruir e não erigir. Deus deixou claro isso para ele desde o princípio. O negócio de Davi era outro, era a guerra, a batalha, o confronto. Davi não tinha nada a ver com templos, com obras faraônicas. Sua função era de permitir a paz, para que seu filho Salomão, herdeiro do trono,
pudesse levar adiante este grande projeto de edificar um templo para o Senhor. Eu penso em Davi, em quem ele era, e imediatamente eu reflito no fato, pondero no fato, de que nós só nos tornamos frustrados e decepcionados com o não de Deus, quando ainda não conseguimos entender o que é que Ele requer de nós, o que é que Ele tem proposto para nós. Quando eu não compreendo o meu papel dentro da missão que o Senhor me delegou como seu filho, eu estarei sempre ressentido, magoadozinho por alguns nãos que poderei receber do Senhor. Irmãos, nem todos foram chamados para o palco, para as grandes obras. A grande maioria dos filhos de Deus foi chamada para atuar por detrás dos bastidores, servindo de suporte, de pedra de arrimo para outros. Esse é o problema de muitos ministros cristãos, de muitos líderes insatisfeitos, frustrados, angustiados. A maioria dos pastores sonha com as chamadas mega igrejas, como a do pastor Rick Warren na Califórnia, no Vale de Saddleback, com cerca de 50 mil membros. Outros querem pregar como Hernandes Dias Lopes, na minha concepção, o maior pregador do Brasil na atualidade, presbiteriano. Outros querem ter a popularidade de um Silas Malafaia, misericórdia. E ficam desanimados com Deus, espiritual e ministerialmente, quando as coisas não acontecem como previsto, quando as coisas não saem conforme o planejado, e se esquecem assim de que alguns foram chamados para serem Davis, batalhadores da obra, e outros Salomões, que vão edificar templos, que vão ter grandes empreendimentos. Davi compreendeu essa verdade espiritual, e ele não ficou triste, ele não ficou amargurado com isso. Pelo contrário, olhe que alma nobre Davi tinha. Ele apoiou o projeto de Deus na vida do seu filho, que nem rei ainda era, quando Davi recebe essa revelação do Senhor. Vamos lá, sai de 2 Samuel 7 e parte um pouquinho para 1 Crônicas, 1 Crônicas 22, do 2 ao 5. 1 Crônicas 22, do 2 ao 5. Amém, meus irmãos? 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas. 1 Crônicas, não é 1 Crônicas, hein? Primeiro livro das crônicas. Crônicas não é carta, por isso é primeiro, não é primeira. 1 Crônicas 22, 2 ao 5. Olha o que diz. Então Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi.
Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Amém, meus irmãos? Isso é lindo. Entenda a lógica desse texto. Davi serviu de suporte na obra de Deus, sabendo que assim ele glorificaria muito mais ao Senhor. Ele ajudou na construção de algo que lhe foi negado fazer. Isso é abnegação de alma, isso é altruísmo verdadeiro. Quantas vezes você se aborrece quando é impedido de participar de alguma empreitada, e no seu coração você alimenta o desejo invejoso de que aquele negócio do qual você foi privado não dê certo. Tomara que não dê certo, para poder lhe sentir a minha falta. Davi não teve isso não. Davi tratou de trabalhar e deixar estrutura e deixar embasamento para que uma grande obra fosse feita. Sabe por quê, irmãos? Vamos lá. Porque a glória que Deus derramaria sobre Davi seria imensamente maior do que a glória da construção de um santuário. Lá no princípio você leu comigo que Deus disse que tornaria o nome de Davi famoso como dos grandes homens da terra. E aí eu volto para um ponto que você já me disse aqui. Como é que Jesus era chamado popularmente? Jesus, o quê? Filho de Davi. O Senhor vai dizer ainda que depois dele, a partir dele, haveria uma dinastia que jamais sairia do poder. Em 586 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém, rei da Babilônia. Tomou muita gente cativa, botou fogo na cidade, no templo. Acabou ali o domínio de Israel sobre si próprio. Desde então Israel caiu no domínio dos babilônios, medos, persas, gregos e romanos. Não tinha mais rei. A linhagem de Davi foi excluída do trono físico. Mas eis que surge um homem chamado José, da linhagem de Davi, esposo de Maria, da qual saiu o Redentor. Então Deus permitiu que Davi estivesse presente com o seu sangue na concepção do Messias, do Redentor. Ah, mas espera aí, pastor. José não tocou em Maria, foi o Espírito Santo quem introduziu Jesus no ventre de Maria. Sim, mas ele é conhecido como filho de Davi e para todos os efeitos membro da família de Davi. Então essa foi a glória que aquele homem de Deus recebeu. Eu quero que você entenda, quando você estiver com os seus olhos focados não em pequenas coisas terrenas, não em glórias humanas passageiras, não em vantagens aqui, ali e acolá, tão pequenas, mas quando você compreender que o que o Senhor tem para você em matéria de sonhos é infinitamente maior, você vai repousar debaixo da vontade de Deus e saber que aconteça o que acontecer, o melhor sempre vai ser gerado na sua vida. Sempre. O chamado de muitos aqui não é para estar debaixo dos holofotes, dos luzeiros, que isso fique bem claro. Talvez muitos aqui irão produzir algo que jamais será conhecido, cujo legado será ignorado por todos, mas não importa, o nosso trabalho não é vão no Senhor. É Ele quem nos agracia, é Ele quem nos abençoa, é Ele quem nos recompensa.
E o fato de eu não estar no palco não me torna menor, nem pior do que ninguém, porque o meu prazer é fazer, é cumprir a vontade do meu Senhor, do meu Deus, do meu Pai. E acabou. E acabou. Enquanto não entendermos isso, irmãos, vamos ficar apegados a realidades mesquinhas por uma questão de humanidade egocêntrica. Não queremos perder ganhos por acharmos que aqueles ganhos são imprescindíveis. Filho, o que Deus dá para você, Ele pode tomar de você a hora que Ele quiser. Ele é Deus, Ele é Senhor. Eu já pastorei a igreja com quase 800 membros. Mas já pastoreei uma igreja na roça com 20 membros. E daí? Em todos os momentos o Senhor estava comigo. E de uma forma ou de outra, eu pude ser bênção para um povo específico. Estou aqui com vocês hoje, um povo abençoado, mas amanhã posso não estar mais. O importante é que eu compreenda, o que me acontecer tem que ser fruto da vontade de Deus. O resto é balela, não me interessa. Eu já falei aqui sobre o pastor Rogério Scheidegger. Pastor Rogério Scheidegger, ele foi pastor da Igreja Batista Sinai em Salvador, uma grande igreja, e pastor da Primeira Batista de Maceió, capital lagoana. Ele é capixaba, um homem de Deus. No auge do seu ministério, ele descobre um câncer no reto, enquanto estava fazendo uma conferência nos Estados Unidos da América. Padece de uma hemorragia e ali mesmo se descobre aquele câncer. Depois de muitas idas e vindas, de muitas lutas, ele decide abandonar o ministério porque viu que não dava mais, não tinha como. No melhor da sua forma espiritual e física, um grande pregador da palavra, um líder denominacional batista. E o que pastor Rogério Scheidegger faz? Tomado pelo câncer, com os seus dias contados para a morte, ele não fica no canto, chorando, lacrimejando, se lamuriando, reclamando, murmurando, sentindo-se o mais pobre coitado da face da terra. Porque, irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tenho muita dificuldade de lidar com o pobre coitado. Eu tenho. Não é com o necessitado, entenda. Não é com o carente. É com aquele que quer atrair todas as atenções para a sua miséria pessoal. Não dá, irmão. Uma pessoa assim é sufocante. Vou falar uma coisa para vocês aqui, séria. Há alguns dias, eu me deparei na rua com uma pessoa que gosta de reclamar da vida. E essa pessoa, quando chega perto, ela chega a arrepiar meus pelos, de tão negativista que ela é. E eu estava tentando entrar no carro quando ela chegou. Irmãos, escutem. Eu tomei choque quando eu botei a mão na maçaneta do carro para abrir o carro. Você crê nisso? Esse negócio de eletricidade, estática e tal, isso é verdade. Tem gente que é carregada mesmo, meu irmão, não duvido disso não. Tomei choque. E mais. Quando a pessoa terminou a lavadinha, educadamente eu coloquei a mão no braço dela. Irmãos, outro choque. Falei, meu Deus, esse está carregado. Misericórdia. Se eu não cria nessa coisa, eu passei a crer naquele dia, irmão Geraldo. Passei a crer. Não é superstição não, tá? Pastor Scheidegger, então, no auge da sua dor, no auge da sua angústia, morte já decretada, você tem 1 ano de vida. Ele poderia ter parado tudo
ido para um lugar deserto, curtir a sua família, ficar na dele. Ele criou um ministério para auxiliar pastores em crise, o ministério Cajado Amigo. Eu pude recebê-lo na minha igreja como orador, esquálido, cansado, numa cadeirinha de rodas, pregando a palavra, antes da sua morte. Deus quer usar muito você, na sua situação presente, no seu estado atual, do jeitinho que você se encontra. Mas você tem que estar aberto para isso, tem que desejar isso, tem que querer isso. Ah, mas eu já recebi tantos nãos. E daí? Davi recebeu e continuou a caminhar. Moisés, quer um pior exemplo do que Moisés? Suportou aquele povo brabo, pesado, 40 anos no deserto. Chegou à porta da terra prometida. O Senhor leva Moisés lá para o Monte Nebo e fala o que para ele? Olha aí a terra, ó. Isso aí tudo vai ser do meu povo Israel, mas você não vai entrar. De coração, meus irmãos, me perdoe, Senhor, eu vou falar uma coisa que o Senhor já sabe aqui. Eu fico em crise com Deus cada vez que eu leio essa passagem. Só porque Moisés bateu na rocha e deixou de dar glória a Deus uma vezinha só, perdeu a chance de entrar na terra prometida. Eu fico em crise, irmãos. Mas Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer fazer. Ele não depende de mim ou de você para executar os seus planos. Moisés deve ter chorado, né? Cheguei tão perto, nadei e morri na praia. Mas ele se resignou e ali mesmo ele descansou. Descanse. O não de Deus não implica em fracasso, não implica em derrota. O não que Deus tem dado a você ainda é para você olhar para frente com mais experiência, evitar alguns erros, crescer e amadurecer, e deixar de ser tão criança, tão mimado como você tem sido. Baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus, porque a tua atuação em nós não depende do que sejamos ou façamos, depende apenas do Senhor. Está lá, Filipenses fala sobre isso. É Deus quem opera em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Também é a tua palavra que nos assegura que agindo o Senhor, quem poderá impedir? Eu compreendo, Deus, que há muitas coisas que eu gostaria de ser, de ter, de fazer, mas o Senhor já me disse muitos nãos. Então me ensina a descansar na tua vontade, Pai. Ensina-me a ser como Davi, a ter um coração altruísta, dadivoso, que mesmo sendo impedido de prosseguir no intento do seu coração, decidiu abençoar quem viesse após ele. Há muitos corações aqui, Deus, que precisam ser tomados por este sentimento de tranquilidade, de paz, diante da tua negativa. Então, ó Deus, venha ao nosso encontro, venha ao encontro, Deus, de cada vida em particular aqui.
e manifesta-te como só o Senhor pode se manifestar. Usa-nos como só o Senhor pode nos usar, e fala-nos como só o Senhor pode nos falar. Queremos ouvir a voz do Teu Espírito. Estamos abertos para isso. Em nome de Jesus.